Eu fiquei com uma coisa na cabeça por semanas, uma história, de uma menina de 28 anos que... E olha, quando eu digo saudável, eu tô falando de exame. Daquele saudável que o médico olha, vira pra você e fala: tá tudo certo, pode ir. Nenhuma indicação clínica, nenhum motivo pra intervenção. Ela viu um vídeo no TikTok. Ensinava como extrair uma dose extra de uma caneta de Mounjaro. Chamavam de Golden Dose. O tom era esse, de hack, de dica de culinária. Com essa leveza que apareceu na tela dela, ela foi na farmácia, comprou sem receita, voltou para casa e aplicou. 3 dias depois estava no hospital. Esse perfil, esse exato perfil, se repetiu 50 vezes em 2025. 50. Mais que o dobro do ano anterior. Eu fico pensando, que caminho interno uma pessoa percorre até chegar num lugar assim? Porque ela não era irresponsável, não era desesperada. Era uma pessoa normal que foi sendo levada, aos poucos, por forças que ela provavelmente nem sabia nomear. E quando eu fui investigar isso, o que me incomodou de verdade não foi o remédio. Foi perceber que parte desse caminho eu já fiz. E provavelmente você também. É sobre isso que eu quero conversar hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Você já emagreceu por algum método, qualquer um, e depois de um tempo voltou tudo? E no fundo ficou com aquela sensação de que o problema era você? Se a resposta é sim, esse sentimento foi plantado em você com propósito. Porque o que eu demorei muito tempo para entender é que isso não é sua falha. É o produto funcionando exatamente como foi desenhado. Pensa comigo. Uma indústria que fatura 200 bilhões de dólares por ano precisa que você continue comprando. E cliente que resolve o problema para de comprar. Então, e isso é duro de falar, mas é simples. O modelo mais lucrativo não é o que te faz emagrecer. É o que te mantém tentando emagrecer. Dor permanente, alívio temporário, pagamento mensal. Isso não é teoria da conspiração, é estrutura. Você vê quando olha o histórico. Shake nos anos 80, pontos nos anos 90, fórmula nos 2000, bariátrica nos anos 2010. Cada capítulo com jaleco, promessa, antes e depois. Cada um com uma janela de resultado, e depois platô, abandono e o cliente ali, disponível para o próximo produto. O dinheiro nunca esteve no resultado, sempre esteve no ciclo. O Mounjaro é o capítulo mais sofisticado dessa história. Mais caro, mais potente, e o que me perturbou de verdade, mais bem disfarçado. Porque quando algo chega com jaleco branco e dado clínico, o que acontece em você? Eu sinto em mim, eu baixo a guarda, eu paro de questionar. Porque questionar ciência parece coisa de negacionista. E é exatamente nesse ponto, de abandono do senso crítico, que o sistema faz o que precisa fazer. O Ozempic chegou primeiro. Era remédio para diabetes. Ficava em consultório, prescrito para quem tinha indicação clínica real. Aí uma celebridade emagreceu. A imprensa conectou os pontos. E de repente, as farmácias ficaram sem estoque. Não por causa de diabéticos, por causa de gente saudável que queria o efeito colateral. Então chegou o Mounjaro. Antes de pousar no Brasil, já era desejo declarado em fórum, grupo de WhatsApp, comentário de vídeo. O Wall Street Journal chamou de King Kong dos emagrecedores. A mídia brasileira pegou o nome e foi. Chegou em junho de 2025. R$3.600 por mês. Em menos de 30 dias, tinha contrabando organizado do Paraguai. Grupos no Telegram com logística de entrega. Vídeos ensinando rota de fronteira. As apreensões em rodovias do Mato Grosso do Sul cresceram mais de 1000% em um ano, superando o flagrante de cocaína nas mesmas estradas. Você consegue sentir o tamanho disso? Não é sobre o remédio ser bom ou ruim. É sobre o que esse movimento revela sobre a gente.
sobre o quanto fomos convencidos de que o nosso corpo é um problema urgente que precisa de solução agora. E para entender de onde vem essa urgência, eu preciso te mostrar o que acontece lá dentro, no seu cérebro, no meu também. Eu quero te fazer a pergunta que ninguém faz. Se você soubesse que um remédio pode te matar, mas te faria emagrecer 10 quilos em 2 meses, você tomaria? Antes de responder não, pensa de verdade. Porque 50 pessoas responderam sim em 2025. E eu não acredito que eram 50 pessoas irracionais. Eram 50 pessoas que chegaram a um ponto onde o custo de continuar como estavam parecia maior do que o risco de tentar. Quem construiu esse ponto? Não foi um evento, foi um processo, com etapas documentadas. Começa com o que você vê. Todo dia, a gente é exposto a um volume absurdo de corpos, editados, filtrados, iluminados por profissional, resultado de meses de dieta antes do clique. E o cérebro, que não foi feito para esse volume, começa a usar isso como referência, como se aquilo fosse o normal. Com referência impossível, a comparação gera insatisfação. A insatisfação gera vergonha. A vergonha libera cortisol. Cortisol elevado por muito tempo cria ansiedade crônica. Ansiedade aumenta a impulsividade. E impulsividade mais dor, mais solução rápida na frente. A conta fecha do jeito errado. Não é fraqueza, é um funil. E cada etapa foi otimizada por alguém que lucra quando você chega no final. Mas tem uma camada que me incomoda mais ainda. É o que o Mounjaro faz com a sua identidade. Quando o resultado vem de fora, de uma injeção, de uma substância, o cérebro não constrói a história de alguém que cuida do próprio corpo. Ele constrói a história de alguém que depende do produto para ter o corpo que quer. E o que acontece quando o produto acaba? O corpo volta. Clínicas de cirurgia plástica já relatam um perfil novo de paciente. Jovens entre 25 e 35 anos com flacidez intensa porque perderam 10 quilos em 3 meses e a pele não acompanhou. A indústria farmacêutica lucrou com a caneta. A indústria estética vai lucrar com a cirurgia. O ciclo é perfeito. Para eles. Eu preciso pausar aqui, porque provavelmente tem alguém que você ama nessa conta agora. Usando ou pensando em usar, ou já usou e parou e voltou. Talvez você mesmo esteja. Eu não tô aqui para julgar isso. Eu entendo de onde vem. A pressão que a mídia coloca sobre o nosso corpo é real. Não é frescura, não é fraqueza, não é falta de amor próprio. É anos de exposição a uma mensagem que diz, de formas diferentes, que você não é suficiente do jeito que está. Isso machuca de verdade. O que eu quero é que você tenha um mapa completo. Não a versão do influencer que ganhou parceria. Não a versão da farmácia com meta de vendas. O mapa real, com o que acontece dentro de você quando você toma essa decisão e com o que existe do outro lado que nenhuma indústria tem interesse em te mostrar. O cérebro é plástico. Isso não é metáfora. É fato biológico com nome técnico e décadas de pesquisa. Na prática, o que você repete, você constrói. Se você passa anos se olhando no espelho e sentindo inadequação, esse circuito fica forte. Neurologicamente forte. É estrutura, não é humor. Mas o inverso também é verdade. Uma pesquisa do laboratório de Sarah Lazar, em Harvard, mostrou o espessamento mensurável no córtex pré-frontal, a área que regula decisão e autocontrole, depois de 8 semanas de prática consistente. O cérebro muda de estrutura, de verdade. E o que isso tem a ver com o Mounjaro? Tudo. Porque o sistema que te levou até a caneta opera em circuito. E circuito se muda com repetição, não com injeção. Mas tem uma coisa que me impressionou. Uma filosofia de 2000 anos chegou nessa mesma conclusão sem ter acesso a nenhum laboratório. Epicteto nasceu escravo, não como metáfora, como condição jurídica real. Outro ser humano era dono dele. Nenhum controle sobre onde dormia, o que comia,
o que fazia com o próprio tempo. Teve a perna quebrada pelo dono, viveu com sequela física até morrer. Nenhum controle sobre o próprio corpo. E foi exatamente aí que ele chegou na coisa mais importante que eu já li sobre como viver. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Simples assim. Mas quando você começa a aplicar, muda tudo. O padrão de beleza que a mídia decide empurrar essa temporada não depende de você. O que o algoritmo decide te mostrar hoje não depende. O que o influencer escolhe vender não depende. Mas como você interpreta o que vê, depende de você. O que você decide acreditar sobre o valor do seu corpo depende de você. Onde você escolhe buscar a sensação de ser suficiente depende de você. Um homem sem liberdade nenhuma descobriu que ninguém consegue te tirar o julgamento sobre as suas próprias percepções. Pensa no poder disso aplicado a um feed projetado para te fazer sentir inadequado. Epicteto não tinha Instagram, mas ele descreveu com precisão o que fazer quando o ambiente foi construído para te convencer de que você não é suficiente. Marco Aurélio era o oposto de Epicteto. Tinha tudo. Imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido. E toda noite ele escrevia num diário que não foi feito para ser publicado. Era para ele mesmo. Lembretes do que precisava praticar para não ser corrompido. Um dos temas que volta sempre: não construir identidade em cima de coisas que mudam. O corpo era uma delas. Ele escrevia sobre como o corpo envelhece, adoece, muda, e que sofrer por isso é desperdiçar o único recurso que ninguém consegue te tirar: a forma como você responde ao que acontece com você. Pausa. O homem mais poderoso do mundo precisava se lembrar disso todo dia. O que você acha que a mídia de 2025 faria com a insegurança dele se tivesse acesso? Porque o sistema não escolhe vítima por fraqueza. Escolhe por exposição. E a gente está exposto o tempo todo. Tem uma pergunta que eu aprendi a fazer antes de qualquer decisão sobre corpo. De qual problema real isso é solução? Não, isso funciona? Porque o Mounjaro funciona. Em condições específicas, ele funciona. Não é seguro? Porque com acompanhamento médico e indicação real, o perfil de risco é diferente. A pergunta é: qual é o problema real que você está tentando resolver? Se o problema é obesidade severa com comorbidade, diabetes, síndrome metabólica, apneia, com médico acompanhando, então a caneta é solução real para problema real. Isso existe. Tem gente para quem esse medicamento muda a qualidade de vida de verdade. Mas se o problema é: quero emagrecer 5 quilos antes do verão porque não me sinto bem no espelho, a caneta não é solução. É analgésico. E analgésico não cura. Ele adormece. E quando para, a dor volta. Geralmente mais forte. A cura, nesse caso, é entender de onde veio essa dor. Quem a construiu? Com qual interesse? A maioria de nós vive no quando eu emagrecer. Quando eu emagrecer, vou usar aquela roupa. Quando emagrecer, vou aparecer nas fotos. Quando emagrecer, eu vou me sentir bem. Os estoicos chamavam isso de adiar a própria vida. E o antídoto não era resignação. Era recusar colocar a vida em espera enquanto persegue um padrão construído para nunca ser atingido de vez. Porque o alvo se move. Sempre se moveu. Nos anos 90, o corpo ideal era um. Nos 2000, outro. Hoje, outro. Daqui 10 anos, diferente. Nenhum desses padrões foi escolhido pelas pessoas que os perseguiram. Todos foram construídos por indústrias que lucram com a perseguição. A indústria não quer que você chegue no alvo. Ela quer que você continue correndo. Eu quero te deixar com 3 perguntas. Não para responder em voz alta, para responder para você mesmo, naquele lugar onde a gente é honesto quando não tem audiência.
A motivação para mudar seu corpo vem de respeito por você mesmo ou de medo de não ser suficiente. O padrão que você está perseguindo foi escolhido por você, ou foi entregue por um algoritmo que lucra com a sua insatisfação? Se você chegasse amanhã no corpo exato que quer, o que mudaria de verdade na sua vida? E o que continuaria igual? A distância entre o que você acha que mudaria e o que realmente mudaria, essa distância é o tamanho do trabalho que a caneta não vai fazer por você, mas que vale fazer. Aquela menina de 28 anos que eu mencionei no começo. Ela não era fraca, não era burra. Era alguém que cresceu sendo ensinada que o corpo é um problema para resolver, que o espelho é um juiz, que o valor de uma pessoa tem alguma coisa a ver com o número numa balança. Esse ensinamento não veio de uma pessoa má, veio de um sistema, com nome, com endereço, com departamento de marketing, com time de psicólogos comportamentais, com bilhões em receita anual e com interesse real e estrutural na sua insatisfação permanente. Você agora sabe como esse sistema funciona. Sabe o funil, sabe o que o cortisol faz com a sua capacidade de decidir, sabe o que Epicteto descobriu sem ter nada e o que Marco Aurélio precisava se lembrar tendo tudo. Isso não resolve tudo, mas muda o tipo de jogo que você está jogando. E às vezes, mudar a forma como você joga é a única vitória que realmente importa. Se você quer continuar entendendo esse mapa, faz sentido estar por aqui. Se esse vídeo abriu algo em você, manda para quem você acha que precisa ver. Não pelo número, pela pessoa. A gente se vê semana que vem.